Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, descuidando muito. Hoje eu vou orientá-los a respeito da nossa atividade de matemática sobre os números decimais. Primeiro, nós vamos entender o que é um número decimal. Até hoje, nós trabalhamos com os números naturais, que são os números de 0 até o infinito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqueles números que vocês trabalhavam lá no prézinho colando bolinha de papel crepom, são os naturais que nós vamos usar a vida toda. Os números fracionários, que são os racionais. Depois nós temos os decimais. Na verdade, os decimais e os fracionários, os dois estão ali juntinhos, nós vamos entender por quê. Bom, primeiro nós temos os números decimais. Aqui no quadro diz o seguinte, que são números caracterizados pela presença da vírgula. Então, nós temos aqui 0,54, 123,3, 12,356. Os números decimais, eles estão muito presentes na nossa vida. Eu fui ao mercado, guardei aqui algumas etiquetinhas para que vocês possam observar aqui comigo. Ó, guardei essas duas etiquetas. Deixa eu colocar um papel branco embaixo para não confundir. Olha só. Eu guardei essas duas etiquetas para vocês verem quantos números decimais eu posso tirar de duas etiquetinhas. Aqui eu comprei salsicha, lembrando que salsicha não é um alimento muito saudável, comer de vez em quando, aqui em casa de vez em quando que nós comemos. Então eu tenho aqui, ó, já no peso eu tenho o número, deixa eu deixar esse de lado, 0,306. No preço do quilo, eu tenho 15,59. Olha quantos números decimais em uma etiquetinha. E aqui o total deu 4,77. E aqui embaixo também, nos valores nutricionais, nós temos vários números com vírgula. Nós temos 2,0, nós temos 6,8 e assim por diante. Só que não é somente na etiqueta de produtos industrializados que nós temos números decimais, ó. Aqui eu comprei um abacate. Reparem aqui, ó, um abacate, comprei por quilo. O peso que deu um abacate que eu comprei, 0,550. E o preço, 5,49, o preço do quilo. E o total que eu paguei, conforme o peso, foi 3,02. Olha quantos números decimais nós conseguimos retirar de duas etiquetas, e aqui ainda daria para nós tirarmos mais. Então, os números decimais, eles estão muito presentes na nossa vida. Quando a mãe de vocês diz assim, olha, vai lá no mercado para mim e compra 300 gramas de mortadela. Se nós formos representar através do quilo, nós vamos ter também um número decimal. Nós vamos ter assim, ó, 0,300 quilos. Assim como aconteceu com o peso do meu abacate aqui, ó. Então, os números decimais, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Vamos aqui escolher dois números para nós trabalharmos a leitura, ó. Vamos pegar o 0,306, vamos pegar o 5,49 e vamos pegar o 6,8. Bom, reparem o seguinte, eu escolhi um número que tem 3 casas depois da vírgula, um número que tem 2 casas e um número que tem uma casa só. Foi proposital? Sim, foi proposital. Vamos observar o seguinte nessa leitura. Quando eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu leio o número e eu escrevo no final milésimos. Por que milésimos? Porque eu vou me lembrar do seguinte, que esse número tem 3 casas, assim como o número 1000. Certo? Grava aí que a gente já vai entender. Quando eu tenho 2 casas, no final eu vou colocar centésimos. Por que centésimos? Porque eu lembro do 100. Olha só,
O 100 tem 2 zeros e aqui eu tenho 2 casas. Milésimos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Então, acho que essa aqui você já percebeu. Se tem uma casa só, que número que eu tenho? Um 1 e um 0 só? Vou ler décimos, porque eu vou lembrar do 10. Agora, como que fica a leitura? Aqui eu vou ter 306 milésimos. Aqui, como eu tenho número do lado esquerdo, essa parte esquerda representa a parte inteira. Então, aqui eu leria 5 inteiros e 49 centésimos. E aqui, ó, eu também tenho uma parte inteira. Então, eu leio 6 inteiros e 8 décimos. Não são números inteiros. Aqui na apostilinha de vocês, nós temos alguns exemplos, né? Aqui ainda explica isso que eu falei para vocês. Todo número decimal é formado por duas partes. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Nós temos um exemplo aqui. 12,567. Como que eu leria? 12 inteiros, 567 milésimos, porque são 3 casas. O 12 representa a parte inteira, já que a parte decimal fica do lado direito. Aqui nós temos a relação que eu havia comentado com vocês anteriormente. Olha só. Nós temos aqui, deixa eu pegar uma folha. Nós temos aqui 8 décimos. A leitura de frações nós já aprendemos, ó. Nós temos 8 décimos. Como que eu represento na forma decimal? Eu tenho que lembrar o seguinte: se é décimo, só tem um zero, então eu só tenho uma casa depois da vírgula. Coloco 8, que eu já tenho uma casa, coloco vírgula e zero. Então, tanto esse como esse, nós lemos 8 décimos. Agora, nós temos aqui 65 centésimos. Como que vai ficar essa representação de 65 centésimos? Acho que você já sabe. Quantas casas que eu tenho que ter depois da vírgula? Tenho que ter 2. Então, coloco aqui o 65, conto 1, 2, coloco a vírgula e 0, certo? Aqui embaixo eu tenho 47 milésimos. Como que eu vou transformar no número decimal? Vou pensar da seguinte maneira: eu preciso ter 1, 2, 3 casas, certo? Já tenho 47. Só que 47 são 2. O que que eu faço? Acrescento um 0 antes e vírgula 0. Olha, décimo, uma casa, centésimo, 2 casas e milésimo, 3 casas. Só que essa forma de nós representarmos é uma forma mais simples. Na verdade, toda fração representa uma divisão. Isso quer dizer, se eu dividir 8 por 10, eu vou ter 0,8. Se eu fizer essa divisão aqui, ó. Se eu dividir 65 por 100, nós vamos ter 0,65. Se eu dividir 47 por 1000, eu vou ter 0,047. Só que essa forma não é uma forma correta de ler. Eu sempre tenho que ler 8 décimos, 65 centésimos ou 47 milésimos. Vamos fazer um teste? Vamos ver se vocês já conseguiram entender. Como que eu leio esse número aqui, ó? Primeiro, o que que eu vou pensar? Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 3. Em que número que eu penso? Isso, no 1000. Então, esse número eu leio 32 milésimos. E esse daqui? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1. Em qual número que eu vou pensar? Isso, no 10. Então, eu leio 7 décimos. E se eu tiver dessa forma? Tá fácil. Tenho 2 casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula, eu lembro do 100. Então, eu leio 6 centésimos. Mas pode acontecer de nós termos uma parte inteira. Então, como que eu vou pensar? Eu vou dar o exemplo que nós temos aqui embaixo, ó. 536 centésimos. Olha só. Como que vai funcionar? Lembra que eu falei para vocês aqui em cima?
que toda fração representa uma divisão. Então, eu vou dividir esse de cima pelo de baixo. Vou dividir o numerador pelo denominador. Mas tem uma forma mais simples de eu fazer isso. Quando a divisão é por 10, é por 100, é por 1000, por 10 mil, por 1 milhão, o que quer que seja. Basta eu contar as casas e colocar a vírgula, que vai de encontro com o que eu expliquei lá em cima. Então, o que eu faço? 536. Não preciso montar a divisão. Não. Se for por 10, 100, 1000, eu não preciso. O que eu faço? Conta aqui quantos zeros tem. Tenho 1, 2. Então, eu conto 1, 2 e vírgula. Certo? Só a leitura não vai ficar 36 centésimos somente nesse caso. Eu tenho que lembrar aqui da parte inteira. Eu leio 5 inteiros e 36 centésimos. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos pegar aqui, vamos pensar em 47 décimos. 47 está na minha cabeça hoje. 47 décimos. Como que eu vou representar? Coloco 47. Quantos zeros que eu tenho aqui embaixo? 1. Então, da direita para a esquerda, eu conto uma casa e vírgula. Como que eu leio? 4 inteiros e 7 décimos. Mais um exemplo? Vamos de mais um exemplo. 134 centésimos. Como que eu vou representar? Coloco 134, certo? Vou olhar aqui o denominador. Quantos zeros que eu tenho? 1, 2. Venho da direita para a esquerda, conto 1, 2 e vírgula. Vou ter 1 inteiro e 34 centésimos. Vamos fazer um com 1000? Se eu tiver, vamos ver, 1247, não, vou colocar 43. Dividido por 1000. Mas já tenho ponto, não tem problema. Como que eu vou fazer? 1243, vou esperar para colocar. Vou contar 1, 2, 3, conto 1, 2, 3 e vírgula. Sempre da direita para esquerda. Então, eu tenho 1 inteiro, 243 milésimos, porque são 3 casas. Mas e se fosse com 10 mil também, faríamos da mesma forma, certo? Só que, por enquanto, vamos parar aqui no milésimo. Se vocês entenderam, já avançamos bastante, tá bom? Bom, aqui, nessa página 3, está sendo explicada essa atividade. Já na página 4, nós temos uma atividade que vocês vão realizar a leitura e a representação decimal que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho 8 décimos, leio 8 décimos. Como que eu vou representar na forma decimal? Coloco lá o 8, o 10 eu sei que eu preciso só de uma casa depois da vírgula, coloco a vírgula e o 0, tá bom? Ficou com dúvida? Volta no vídeo nessa última explicação que eu dei, que essa atividade vai ser bem fácil, tá bom? Bom trabalho, gente. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito.